A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Nós temos aqui um momento de palavra para edificar a sua fé, a sua mente, o seu coração. Amém? É a palavra que Deus me deu para esse dia o Senhor abre uma porta de ferro. Vamos refletir sobre as impossibilidades que existem na nossa vida e que para gente são impossibilidades, mas para Deus não há nada impossível. Olha o que diz aqui o texto de Atos 12. Queria refletir com você em Atos 12, de 5 a 12, diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados presos com suas algemas e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: Vista-se, calça e sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: Ponha capa e siga-me. E saindo Pedro, seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira, a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Olha, Pedro, servo do Senhor, havia sido preso, não é? Porque Pedro lhe pregava a palavra de Deus. Então Pedro lhe importunava. E então o rei ali, ele estava buscando prender aqueles que eram de Cristo, porque estavam pregando, porque ele entendeu que isso dava popularidade. Então pegou Pedro também, lançou Pedro na prisão. E os judeus estavam querendo o quê? Junto com o rei, querendo que Pedro fosse morto, não é? Então, Pedro ali, ele sairia morto daquela prisão, ele não sairia com vida. Enquanto Pedro estava lá, foi vencido pelo sono, ele estava dormindo, tinha uma igreja que estava orando por Pedro, estava orando incessantemente por Pedro. Então, o anjo do Senhor, enviado, né, pelo próprio Deus, foi ali, tocou em Pedro e falou: acorde, se vista, calça sandálias, se prepare e vem comigo. Ele não entendendo do que se tratava, se era real, se era uma visão, se era um sonho, ele não estava entendendo. Ele fez e ele foi e eles passaram pela primeira guarda, pela segunda guarda e pela porta de ferro. E tudo foi aberto. E o anjo saiu para fora com Pedro e depois deixou Pedro. Então Pedro entendeu ali que foi real, que não se tratava de uma visão nem de um sonho e que Deus tinha enviado o seu anjo para o libertar daquela situação difícil da qual ele provavelmente sairia morto. O que a gente pode compreender aqui? Aquilo que é impossível para mim e para você, Deus ele pode fazer. Como é importante a oração do povo de Deus. Tem coisa que é pra gente orar entre nós e Deus, entre eu e o Senhor, tem coisa que é entre você e Deus. Mas tem situação que a gente precisa compartilhar com a igreja. Olha a importância da gente congregar, da gente ter o apoio de uma igreja, é um povo todo unido, orando por uma pessoa ou por uma situação, ou por um grupo de pessoas, não é? Ali o clamor do povo subiu ao Senhor e o Senhor enviou um anjo. E o anjo, um anjo forte e poderoso, capaz de abrir portas de ferro, porque para Deus não há impossíveis. Então, esse é o Deus que nós servimos. Nós temos que acreditar que aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor Deus, ele pode, ele é um Deus de justiça. Ele não ia permitir que o servo dele continuasse ali e fosse submetido à morte. Ele antes ouviu a oração do seu povo. Nós precisamos acreditar nisso, que o Senhor continua poderoso e atento para ouvir as nossas orações. O Senhor pode mandar um anjo forte para guerrear as tuas causas, as tuas pelejas, situações que você não pode guerrear.
Na vida de Pedro era só um anjo forte que poderia libertá-lo das algemas, porque naquele tempo eles prendiam nos pés com algemas e nas mãos, então era impossível sair dali, era impossível, até mesmo fazendo suas necessidades fisiológicas, eles tinham que fazer ali mesmo, né? Era impossível. E hoje nós muitas das vezes enfrentamos situações que são impossíveis para nós, mas para o Senhor não tem nada impossível. Qual é a situação aí que você vê como uma porta de ferro? Situações que de repente, uma porta que de repente você está batendo que não se abre de jeito nenhum. Situação de repente, sabe aquela porta que de repente tiraram a fechadura? Para abrir só por dentro, só abre quem está lá dentro. E você não entra, mas Deus já falou que é aquela porta que você vai entrar. Então, se é por aquela porta e está parecendo ser uma porta de bronze, pode acreditar que o Senhor é poderoso para abrir. E Ele vai abrir no tempo dele. Deus, Ele quer ouvir você orando, clamando, buscando, se humilhando. Vai ter um momento que as portas vão se abrir na sua vida. O que era difícil para Deus não é mais difícil. Para Ele não há nada difícil demais, para Ele não há impossíveis. Portanto, creia no poder do Senhor. Deus libertou Pedro de uma prisão e quando ele chegou depois de volta na sua casa, as pessoas que o receberam, né, a primeira pessoa que o recebeu nem estava assim acreditando, mas o povo se alegrou no Senhor pela vitória que Pedro recebeu. E você também vai se alegrar no Senhor pela porta que está difícil de se abrir. Eu não sei em qual área da sua vida, pois é, mas creia, o Senhor é poderoso para desfazer toda porta de ferro ou de bronze que se levantar na sua vida e te dar uma linda vitória. E quando você tiver vitória, conte um lindo testemunho também. Dê um culto em ação de graças. Seja fiel ao Senhor, se alegre na presença do Senhor, porque Deus é aquele que faz maravilhas, é aquele que faz coisa grande. Para Ele não há nada impossível. Guarda essa palavra no seu coração, não só com você, compartilhe. Fica na paz de Jesus. Um abraço.